meu povo! Como estão vocês? Tudo em paz? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo bem bacana. Então, bora estudar? O tema de hoje é sobre diferencial de alíquota para o Simples Nacional. DIFAL. DIFAL é um tema polêmico, velho. E bota polêmico nisso. O que é diferencial de alíquota? O DIFAL é a diferença de alíquota do ICMS entre os estados de origem e destino nas operações interestaduais. Só se fala em DIFAL nas operações interestaduais de mercadorias e serviços para uso e consumo e ativo imobilizado. Então, se a empresa está num estado e compra de outro estado mercadoria para seu próprio uso, tipo esse mouse, comprou em outro estado, então tem que pagar a diferença de alíquota entre os dois estados. Alíquota interestadual do estado vendedor e alíquota interna do estado comprador. Todas as empresas são obrigadas a pagar o DIFAL, inclusive o Simples Nacional. DIFAL para uso e consumo em ativo imobilizado. Mas também temos o DIFAL, complementação de alíquota, ou DIFA, DIFAL. A legislação fala de complementação de alíquota, que é o ICMS que a empresa do Simples Nacional paga quando compra de outro estado mercadorias para revenda. Sua empresa está no Tocantins, compra no estado de Goiás mercadorias para revenda, ela tem que pagar então a diferença da alíquota interestadual de Goiás, da alíquota interna do estado do Tocantins, 20% menos 12%, 8%. Paga-se essa diferença de 8%. Mas tem um cálculo aí que tem umas reduções, a gente vai tratar disso mais à frente. Então, qual é a diferença entre os dois? O DIFAL, propriamente dito, é nas compras para uso, consumo e ativo imobilizado. E o DIFAL, complementação de alíquota, é nas compras de mercadorias para revenda, sempre de um estado para o outro. Eu vou mostrar a legislação, explicar os detalhes para vocês, ok? Mas antes, na boa, deixa o like, se inscreva no canal, ative os sininhos das notificações, compartilhem. Precisamos fazer com que os algoritmos reconheçam o canal e indique conteúdo para outras pessoas, ok? Então, bora lá ver o conteúdo? Vamos? Pode ser que vocês ouçam o barulho da chuva, está começando a chover, ok? Lei Complementar 123 de 2006. Essa lei institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Essa lei diz tudo sobre o Simples Nacional. Artigo 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições. Então, aqui no artigo 13 vem elencado uma série de impostos: ICMS, IPI, PIS, COFINS, CSL. São impostos que o Simples Nacional paga em um único documento de arrecadação, certo? Com alíquotas inferiores, né? Para incentivar as microempresas e empresas de pequeno porte. Parágrafo 1º. O recolhimento na forma deste artigo não exclui a incidência dos seguintes impostos ou contribuições devidos na qualidade de contribuinte ou responsável em relação aos quais será observada a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas. Ou seja, alguns impostos não abrange o Simples Nacional. Ou seja, você vai montar uma empresa, é Simples Nacional, mas você tem que ter a consciência de alguns impostos o Simples não admite, né? No caso do ICMS, em alguns casos do ICMS, vamos lá.
nas operações com bens de mercadorias sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento do imposto nas aquisições em outros estados e Distrito Federal, né? É o caso da substituição tributária. Sem encerramento da tributação, hipótese em que será cobrada a diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual, sendo vedada a agregação de qualquer valor. Ou seja, o microempresário compra de Goiás para o Tocantins, digamos, né? Mercadorias para revenda. Então, ele é obrigado a pagar a diferença de alíquota entre o estado de Goiás e o Tocantins. Alíquota interestadual de Goiás, 12, do Tocantins, 20. Então, se você é microempresário, compra de Goiás para o Tocantins, você vai pagar 8% de complementação de alíquota em mercadorias para revenda. Olha, nas aquisições em outros estados e Distrito Federal de bens ou mercadorias, não sujeita ao regime de antecipação do recolhimento do imposto relativo à diferença entre a alíquota interna e a interestadual. Esse aqui é o DIFAL propriamente dito. Isso aqui, como diz aqui em cima, olha, sujeitos ao regime de antecipação, que é a substituição tributária, que você paga antecipado, e nas compras para revenda você tem que pagar essa diferença de alíquota, essa complementação de impostos. E esse aqui é o DIFAL propriamente dito, que é quando você compra, né, mercadorias para uso, consumo imobilizado, que você paga também a diferença de alíquota entre um estado e outro. Isso sempre nas operações interestaduais. O que é DIFAL? Diferencial de alíquota. DIFAL é a diferença de alíquota do ICMS entre os estados de origem e destino nas operações interestaduais de mercadorias e serviços para uso e consumo e ativo imobilizado. O Simples Nacional também paga DIFAL na compra para uso e consumo. Eu disse que o Simples Nacional não alcança alguns impostos, lembra? Iniciando. Então, no caso do ICMS diferencial de alíquota, quando a microempresa compra para usar, para consumir, para imobilizado, ela tem que pagar a diferença de alíquota de um estado para outro. Isso sempre quando for interestadual. Digamos, de Goiás para o Tocantins, 12 alíquota interestadual, 20 alíquota interna do Tocantins, dá uma diferença de 8%. Então, terá a obrigação, a microempresa, de pagar 8% de diferença na compra para uso e consumo. O Simples Nacional está suspenso do pagamento do DIFAL na venda para cliente não contribuinte. Lembrando que toda empresa, por exemplo, o e-commerce, sempre que vende para pessoa física, pessoa não contribuinte, quando despacha a mercadoria, ela já paga essa diferença de alíquota, né, o DIFAL, a diferença de alíquota de um estado para onde ela está vendendo, porque o cliente é não contribuinte, não tem como pagar esse imposto. Então, as empresas de regime normal são obrigadas a pagar o DIFAL para cliente não contribuinte. No caso do Simples Nacional, está suspensa essa obrigatoriedade, né? Então, o PLC número 33/2021 ainda está no Congresso para se votar se a microempresa pagará DIFAL na venda para cliente não contribuinte. A expectativa é de que seja aprovada, certo? Não se iluda. Bom, a complementação de alíquota também é um imposto que o Simples Nacional não abrange, né? As empresas, microempresas, empresas de pequeno porte do Simples Nacional devem pagar essa complementação de alíquota que muitos chamam DIFA,
DIFA ou complementação de alíquota. É a complementação de alíquota na aquisição de mercadorias oriundas de outra unidade da federação destinada à comercialização ou produção, industrialização. Ou seja, se você é microempresário, você compra de outro estado para revender no seu estado, Goiás, Tocantins, você tem que pagar essa diferença, essa complementação da alíquota de 12 para 20 como DIFA. Uns falam DIFAL, complementação de alíquota, mas é mais referenciado como complementação de alíquota na legislação, ok? A Lei Complementar número 123 de 2006 permite a cobrança de impostos, complementação de alíquota, como eu disse para vocês agora, né? Entretanto, o agravo regimental de Goiás, do Supremo Tribunal Federal, né? O Supremo julgou este agravo regimental. E a emenda diz: direito tributário, recurso extraordinário com agravo, ICMS de FAO Simples Nacional, exigência de lei em sentido estrito. Ou seja, o Simples Nacional não alcança essa complementação de alíquota, como eu disse antes, mas o Supremo, né, tem uma jurisprudência, essa aqui, né, o agravo regimental 14.60.254, que diz assim: embora lá na Lei Candir diga que essa obrigatoriedade existe, só é obrigatória realmente se o estado onde a microempresa está localizada tiver uma lei específica para isso. Existe a Lei Complementar 87/96, que fala que pode-se, né, que é constitucional pagar o diferencial complementação de alíquota, o simples pagar. Mas o Supremo fala que para isso, para ser obrigatório, o Estado precisa regulamentar, ter uma lei dizendo que realmente deve ser cobrado o ICMS complementação de alíquota, entendeu? Nem todos os estados têm essa lei específica regulamentando o imposto complementar de alíquota. O estado de Goiás não tem, mas exige. Aí você tem que verificar no seu estado, né, onde você está localizado, você é microempresário, se o seu estado obriga, se ele tem uma lei, né, específica, estadual, dizendo que é obrigatório pagar essa complementação de alíquota nas compras interestaduais para revenda. Então a sua empresa vai pensar, paga ou não paga? Você vai pensar, paga ou não paga? Né? Aí é uma questão de decisão, uma tomada de decisão do gestor, né? Porque se o estado exige, como Goiás exige, inclusive isso aqui, esse agravo de regimental é um agravo que o Goiás fez ao Supremo em relação a uma empresa que não estava pagando, porque o Goiás não tem a lei em sentido estrito, não tem a lei estadual específica, certo? E o Supremo decidiu assim. Então percebam que vocês têm que tomar uma decisão, né? A empresa tem que tomar uma decisão quando for pagar. Você está localizado num estado que tem uma lei específica, é obrigatório pagar. Não tem uma lei específica, aí você vai tomar uma decisão. Será que eu pago? Será que eu não pago? Porque pode ser judicializado. O Tocantins regulamenta o DIFAL, complementação de alíquota, através da Lei número 2.570 de 2012. E essa lei está ratificada no CTE, Código Tributário Estadual, no artigo 20, inciso 17 e artigo 27. No regulamento do ICMS, no artigo 508-B. Na Lei 1.303 de 2002,
artigo 1º-A, inciso 1, letra E. Então, no Código Tributário Estadual, artigo 20, considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento das aquisições em outros estados e no Distrito Federal por microempresa ou empresa de pequeno porte optante do Simples Nacional de mercadorias destinadas à comercialização ou industrialização, né? Então, este artigo aqui institui a complementação de alíquota. Equivalentes à diferença entre a alíquota interna utilizada neste estado e a alíquota interestadual aplicada no estado de origem, relativamente a aquisições em outra unidade da Federação de mercadorias destinadas à comercialização ou industrialização por microempreendedor individual, microempresa ou empresa de pequeno porte optantes do Simples Nacional. Então, este artigo, né, está dizendo que é obrigatório a complementação de alíquota de FAO nas operações interestaduais, ou seja, nas compras de outro estado para o estado do Tocantins em relação às empresas do Simples Nacional. Do cálculo do ICMS complementar. Calcula-se o valor do imposto aplicando a diferença entre a alíquota interna do comprador e a alíquota interestadual do vendedor sobre o valor da nota fiscal da mercadoria. Alíquotas operação normal. No Tocantins, comprando em Goiás, né? Como eu já expliquei, né? A alíquota interestadual de Goiás é 12%, a alíquota interna do Tocantins é 20%, então a diferença é 8%, certo? Então, você que é microempresário vai pagar, comprando do estado de Goiás, 8% de diferencial de alíquota complementação, ok? Da redução da base de cálculo. A Lei 1303 de 2002, no Tocantins, fala das reduções de base de cálculo. Alíquota 1º-A. É concedida a redução da base de cálculo do ICMS relativa à complementação de alíquota aos contribuintes optantes do Simples Nacional. Ou seja, embora você seja do Simples Nacional, você terá que pagar o DIFAL como contribuinte normal, né? Complementação de alíquota, e o DIFAL de uso e consumo também, como regime normal, porque não está incluso no regime do Simples Nacional, né? Então, aqui está no artigo 1º-A esta obrigatoriedade, certo? A microempresa e empresa de pequeno porte. Essa complementação de alíquota é permitida uma redução na base de cálculo, né? Então, você fez aqui a diferença 12%, 20%, 8%, certo? Porém, você tem para o ano de 2024, 75%. Isso aqui, olha, foi atualizado agora em 8/1 pela medida provisória, né? Você vai pegar a mercadoria e reduzir 75% dela e aplica 8% sobre os 25%, ok? Vamos a um exemplo. Você é uma empresa de Simples Nacional. Compra de Goiás mercadoria para revenda no valor de R$1.000. O ICMS destacado na nota fiscal 12%. Alíquota interna no Tocantins 20%. 20% menos 12% igual a 8%. É a diferença que você vai pagar. Só que ali na lei, eu mostrei lá para vocês, no ano de 2024, vocês podem reduzir de 75% este valor. Então, a nota fiscal no valor de R$1.000 vezes 75% menos igual a R$250, que é a base de cálculo. Então, 250 vezes essa diferença que você deve pagar. Então, você vai pagar R$20 de DIFAL complementação de alíquota. E esse R$20 que você pagar, você não tem direito a acreditar ele, né? Porque todo ICMS
de compra, você pode creditar a entrada e debitar a saída, né? Mas não nesse caso. Então, você pagou, passou, ok? Você não tem direito a acreditar ele na hora que você vai lançar essa nota fiscal, nem ajustes na apuração de ICMS, certo? O Simples Nacional não abrange o DIFAL de mercadoria para uso e consumo, como eu falei, né? Devendo ser calculado como empresa de regime normal. Não abrange também o DIFAL complementação de alíquota e não abrange o ICMS substituição tributária. Esses 3 ICMS devem ser pagos como contribuintes normal, entenderam? Nós temos vários vídeos aqui e os mais recentes sobre DIFAL são esses dois, ó, DIFAL para não contribuintes e DIFAL para contribuinte. Acesse um link, assistam aos vídeos, né? Que vocês vão entender bastante tudo sobre DIFAL. Espero que tenha ficado claro para vocês, certo? Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários que eu vou esclarecer para vocês, ok? Então, pessoal, eu disse para vocês no início do vídeo que DIFAL é um tema polêmico. Por que, Neide? Porque a legislação é extensa, porque nós temos vários regimes de tributação, nós temos lucro real, lucro presumido, Simples Nacional, MEI. Então, para cada regime de tributação, a forma de calcular é diferente, né? Então, por isso temos que ler bastante para entender e fazer de forma correta para não sofrer sanções do fisco, ok? Vou deixar os links aí na descrição do vídeo para vocês lerem e entender melhor, ok? Por hoje é só, mas não se esqueçam de deixar o like. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!